E justamente pensando nisso, a gente vai para a ideia da adoração, né? De louvarmos ao Senhor. Isso que nós fizemos é uma forma de adoração. E o tema da nossa mensagem de hoje é justamente restaurando a adoração. Lembrando os irmãos que nós estamos nessa série de exposições em Esdras, né? Da Babilônia a Jerusalém, que foi intitulado. No primeiro domingo em que nós expusemos esse texto, foi o do capítulo 1, em que nós falamos de Deus como o Rei dos corações. No segundo domingo não, já foi na quinta, né? Que nós falamos ali sobre Deus preservando os seus, Deus que preserva os seus. E agora nós vamos falar sobre esse movimento que acontece no povo de Israel de restaurar o lugar de adoração e a posição como adoradores. Então nós vamos ler o texto em Esdras capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Esdras capítulo 3, de 1 a 6, é o nosso texto base de hoje. Esdras capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Como os irmãos preferirem, mas em reverência à palavra do Senhor, acompanhe a leitura, que diz assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante desse relato que o Senhor possibilita a nós termos acesso, de modo que a gente conheça um pouco mais de Ti, de modo que a gente saiba melhor como proceder diante do Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença, que nesse momento as nossas mentes e os nossos corações sejam arrebatados pelo Senhor, de modo a descobrirmos as verdades de Ti, para sermos servos mais fiéis e dedicados ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos já tiveram a experiência de perder alguma coisa da qual eles precisavam muito naquele momento? Hoje, antes de começar o culto, eu tive essa experiência. A gente organizando as coisas da live e de repente, cadê o cabo que faz a transmissão do celular para o computador? E aquela loucura, e eu entrei na sala ali, a Larissa Adriana até estava mexendo, e eu, Senhor Jesus, me ajuda que eu preciso encontrar esse negócio. Sem esse negócio, a transmissão não acontece. E aí a gente tem esse anseio, né? A gente perde aquilo e está doido para encontrar. Em outra oportunidade, jogando bola lá no seminário, eu perdi minha aliança. E aí saí louco, né? Porque com medo de não entrar em casa, se não achasse. E graças a Deus, um homem de Deus apareceu lá e orou comigo para encontrar, e a gente encontrou num cantinho, no meio do monte de folha ali, e deu certo, permaneço casado. Mas é mais ou menos essa ideia, irmãos, de nós perdermos algo que nós precisamos e que nos faz falta. O que acontece com Israel no momento em que Deus os leva a cativos, né, ali de Judá, especialmente, até a Babilônia, eles perdem basicamente aquele contato com a sua terra natal, o contato com os costumes ali nativos, né? E então isso tudo vai fazendo falta para o povo. O povo, ele sai dali da terra
onde eles adoram um único Deus e vão para uma terra mista de deuses variados. E eles se encontram num contexto de idolatria exagerada. E então, no momento em que coube a Deus fazer isso, eles são trazidos de volta à sua terra, para que então eles pudessem recomeçar a vida e reencontrar-se em comunhão com o Senhor, por meio daquilo que o próprio Deus já havia estabelecido em sua lei. Significa que enquanto eles estiveram exilados, eles não adoraram a Deus? Adoraram, mas eles encontraram mais dificuldade. O próprio texto de Salmos, e eu já até compartilhei esse texto com os irmãos na primeira pregação em cima do texto de Esdras, o próprio texto de Salmos mostra uma tristeza do povo exilado quando eles são solicitados para cantar alguma música deles. E eles falam, como é que a gente vai cantar músicas a Deus em terra estranha? Isso mostra que eles estavam sentindo falta daquilo que eles haviam perdido quando foram levados cativos. Mas eles não foram levados cativos à toa. Nós sabemos que o que os levou à escravidão diante da Babilônia foi a própria desobediência à lei de Deus. Nós sabemos que Deus, com muita paciência, com muita misericórdia, com muito amor, com muita graça, levantou profetas variados para falar para o povo: tomem cuidado da forma como vocês procedem diante de Deus. Tomem cuidado da forma como vocês oferecem culto a Deus. Tomem cuidado com a forma como vocês oferecem os sacrifícios a Deus. Tomem cuidado na forma como vocês se relacionam entre si, porque no dia em que a ira do Senhor vier sobre vocês, não vai haver salvação. E foi isso que aconteceu. O povo não prestou atenção aos alertas divinos e então decidiu, por conta própria, abandonar os mandamentos do Senhor, seguindo os seus próprios corações, as suas próprias vontades, e assim sofreram as duras consequências disso. Foram levados cativos para a Babilônia durante 70 anos, pelo menos. Alguns comentaristas vão dizer que, na verdade, chega a aproximadamente 100 anos que eles ficaram presos ali. Então, nós temos essa ideia da onde o povo sofre por aquilo que eles mesmos causaram a perda. Não foi uma perda acidental, não foi uma perda não intencional, foi uma perda própria, uma perda da onde eles mesmos causaram isso. E então, depois desse processo onde nós vimos no capítulo 1, como Deus movendo o coração de Ciro, Deus movendo o coração do povo, Deus movendo o coração dos poderosos, nós vimos também no capítulo 2, Deus movendo o coração do povo mais uma vez para investir na reconstrução da cidade, do templo. Agora nós vemos também, e isso parece ser uma tônica em Esdras, Deus mostrando-se como Deus que move os corações para o cumprimento da sua vontade. Deus se mostrando completamente soberano, completamente independente dos homens. Um Deus autônomo, um Deus sábio e em sua exclusiva sabedoria, um Deus que tem total autoridade para conduzir o mundo como Ele bem quer. E em Esdras nós vamos perceber isso, e aqui não é diferente, porque quando nós percebemos no versículo 1, que diz aí, quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Quando chegou o 7º mês, a maioria dos comentaristas acredita que esse 7º mês é o 7º mês após a volta até a cidade. Então, depois de 7 meses, eles já estavam com as coisas estabelecidas, com as suas casas reconstruídas, com a vida já voltando ao normal. E aí, então, acontece que exatamente nesse tempo, é um tempo sagrado para o povo. Quando a gente vai olhar o contexto, nós percebemos que se trata aqui de mais ou menos setembro ou outubro, lembrando que o calendário judaico é diferente do nosso, que nós temos hoje, mas basicamente ele era setembro ou outubro que estava acontecendo essa situação. E por que isso é importante? Porque é justamente onde acontece o conhecido por muitos de nós, Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão. E tem um fundamento muito específico dentro da cultura judaica isso. A gente precisa ter muito cuidado com o judaísmo que vem entrando devagarzinho no nosso meio,
sem a gente analisar direito o que acontece. Mas no texto nós observamos que chegou exatamente esse tempo aonde era o tempo dessas festas que o texto fala. Se os irmãos seguirem ali a partir do versículo 3, do versículo 4 especialmente, diz sobre a festa dos tabernáculos. No versículo 5 diz sobre o holocausto contínuo, sobre a festa da lua nova, de todas as festas fixas do Senhor. E então nós temos essas festas estabelecidas para atingir um propósito. O Yom Kippur, por exemplo, que é o dia do perdão, ele tinha um propósito de purificar todo o povo, e isso incluía os sacerdotes. Então, os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo povo, ofereciam sacrifícios pelo templo, ofereciam sacrifícios por si, para que todo o povo fosse purificado e fosse perdoado dos seus pecados. Então, chegou exatamente nesse tempo. E quando nós olhamos alguns detalhes do texto, a gente é levado a um entendimento muito bacana sobre a vontade de Deus nessas ofertas que o povo estava fazendo, nessa atitude de reconstruir o altar exatamente nesse tempo. Porque nós olhamos aqui, por exemplo, no versículo 2, diz: Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes de Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E aí nós seguimos com o texto, e vai dizendo aqui no versículo 4, por exemplo, diz: como está escrito, eles fariam aquele holocausto. Na sequência diz: segundo o número ordenado para cada dia. O outro vai falar das festas fixas do Senhor. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que Deus estabeleceu um padrão imutável de como as coisas deveriam funcionar. Então, a adoração diante de Deus, ela tem um padrão específico para ser feita. E quando esse padrão não é observado, foi justamente o que aconteceu com o povo. Eles foram levados cativos porque eles abandonaram o padrão de Deus. E vivendo numa comunidade completamente, se não completamente, um tanto quanto relativista, nós temos a tendência de começar a agir como o povo de Israel agiu. Nós temos a tendência de começar a pensar que a adoração é um mover particular, é um mover individual, é algo que eu me emociono, é algo que eu acho melhor, e aí assim eu me deixo levar por esse eu acho, eu penso, eu entendo, e eu não paro para fazer justamente essa análise que o texto está apontando para nós. Como está escrito, como foi ordenado, como foi fixado. Nós não temos o direito, irmãos, como povo alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, de nos elevarmos a Deus da maneira como nós bem entendemos. Não faz sentido. E se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade que guia os nossos passos, tanto no dia a dia como no culto público, nós precisamos nos voltar à Escritura e pensar: como eu tenho adorado ao Senhor? Como eu tenho me elevado ao Senhor em adoração? James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele diz que o Evangelho, ele não é e aí aqui eu vou parafrasear, esse discurso ralo, aonde você se entrega da maneira que você quer e entrega o que você quer. O Evangelho ele é aquele que vai alcançar as suas paixões, vai alcançar os seus desejos, vai alcançar o seu proceder, vai alcançar o seu raciocínio, vai alcançar as suas decisões. E se você não for alcançado tão profundamente por esse Evangelho, não tem como você oferecer uma adoração verdadeira diante do Senhor. Se algo na sua vida, e nós já também falamos um pouco sobre isso, se algo na sua vida, na minha vida, não pertence inteiramente ao Senhor, a chance de nós adorarmos outro Deus e não o Deus de Israel é muito grande.
A chance, meus irmãos, de nós chegarmos aqui no domingo e cantarmos essas músicas, e isso nem passar do teto, é muito grande. Porque não se trata, irmãos, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, se trata do que Deus disse. A palavra de Deus está diante de nós e o Senhor está dizendo: como está escrito, me adorem. Como está escrito, me busquem. Qualquer coisa fora disso é inaceitável e pode gerar duras consequências na nossa vida enquanto igreja. Então, o primeiro movimento que nós precisamos entender é: a adoração, ela não parte de uma intenção particular, ela parte de um mover de Deus, bem estabelecido pelo próprio Deus e bem regimentado pelo próprio Deus. Quer adorar ao Deus do céu verdadeiramente? Se preocupe em descobrir como Ele quer ser adorado. E se dedique a ser fiel nessa adoração. O segundo mover que nós podemos perceber no texto é também no versículo 2, quando diz, no versículo 1, perdão, no fim do versículo 1, que diz que o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. E aqui nós temos mais uma vez essa atitude do povo de se voltar àquilo que a palavra do Senhor disse. Quando Deus resgata o povo, quando Deus chama Israel para ser o povo escolhido, para ser o povo por meio de quem ele se revelaria às demais nações, Deus chama esse povo como um todo, para que esse povo louve ao Senhor. E aí, mais uma vez, nós temos outros movimentos na nossa comunidade, na sociedade contemporânea, que são esses movimentos dos desigrejados, que são os movimentos daqueles que, desde que a pandemia começou, nunca mais vieram em um culto presencial. Nunca mais vieram em um culto presencial. Não por falta de oportunidade, não por falta de possibilidade, não por enfermidade, simplesmente porque foi convencido de que dá para adorar o Senhor dissociado do povo do Senhor. Não dá, meus irmãos. O próprio texto está dizendo que o movimento que acontece no meio do povo eles se unem como um só homem. Como um só homem. E aí o comentário de Tibérios Rata, de Esdras e Neemias, da editora Cultura Cristã, diz o seguinte, que esse mover deles se unirem como um só homem tem relação total com eles estarem ali com um só coração e um só propósito. Um só coração e um só propósito. Que propósito? O propósito de adorar o Senhor como Ele estabeleceu que deve ser feito. Quais são os perigos, meus irmãos, de a gente querer adorar o Senhor dissociado do povo de Deus, dissociado da igreja? Um dos perigos mais claros, talvez, seja justamente o de você ser levado por essa subjetividade, por esse individualismo, e você não ter a oportunidade de ser orientado pelos demais irmãos, pelo pregador aqui nos cultos, de saber como que é que você tem que fazer. Pode até ser que você leia a sua Bíblia em casa, que você tenha o seu período de oração, mas o próprio texto bíblico, e o Novo Testamento vai enfatizar isso, aponta sobre a importância da congregação. Porque congregados nós fortalecemos uns aos outros, congregados nós instruímos uns aos outros, congregados nós carregamos as cargas uns dos outros. Ah, Mateus, mas não é isso que eu vejo acontecendo. E aí você não vê acontecendo e em vez de se posicionar como a Escritura diz, você se afasta. E aí, em que a sua atitude é melhor do que a da igreja que tem falhado? Em nada. Se nós entendemos que a igreja tem falhado em alguns pontos, a nossa responsabilidade enquanto membros desse corpo
é de nos posicionarmos como servos fiéis à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra, e nos colocarmos à disposição de chegar num irmão, no outro, e orar e orientar e dizer: meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. E vamos para a Escritura, vamos ver o que o Senhor está dizendo. E esse é o segundo movimento que o texto nos aponta, então. O primeiro é sobre o Senhor mesmo orientar como o culto deve ser. O segundo é sobre a importância de a congregação se unir num só coração e num só propósito para louvar ao Senhor. E o terceiro movimento é daquilo que se oferece ao Senhor. O texto vai falar de holocaustos. Se os irmãos perceberem, a partir do versículo 2, em todos os versículos, do 2 ao 6, vai ter a palavra holocausto. E holocausto aqui quer dizer oferta queimada, literalmente. Então era aquela ideia de eles pegarem um animal perfeito, bem selecionado, e sacrificarem esse animal ao Senhor. E isso era feito nas festas específicas, como também tinha essas ofertas voluntárias diariamente. O próprio texto vai dizer que eles faziam isso, aqui no versículo 2, manhã e tarde. Os sacrifícios eram feitos. E olha para os irmãos perceberem o tanto que é interessante, que quando o povo decide reconstruir o altar, eles não decidem reconstruir o altar em qualquer lugar. Eles vão reconstruir o altar no lugar original, de onde ele foi tirado, de onde ele foi derrubado. E isso, mais uma vez, aponta àquela ideia do plano original de Deus, de como Deus orientou que a coisa tinha que ser. E quando eles vão oferecer as ofertas, eles oferecem as ofertas com a intenção de agradecer o Senhor, de oferecer ofertas que façam com que o Senhor, de fato, se agrade do que está vendo. São ofertas que trazem para o povo essa ideia justamente porque já foi estabelecido na lei que precisaria haver derramamento de sangue para que os pecados fossem perdoados. Mas em Cristo nós já descobrimos que Ele, morrendo de uma vez por todas, dá sentido a todos esses sacrifícios que foram feitos. E aí nós percebemos, não é porque um cordeiro era morto no dia do Yom Kippur, que as pessoas eram perdoadas, mas é porque Cristo já havia se entregado na eternidade. E aí dava sentido para que aquele sacrifício de fato tivesse algum efeito na vida do povo. Até que Cristo fosse revelado, eles observavam aquilo de modo que eles pudessem então se humilhar diante do Senhor, se prostrar diante do Senhor, reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo a sua falibilidade, reconhecendo que eles eram carentes do Senhor. E os irmãos se lembram que no início eu falei que o povo estava no meio de uma comunidade completamente idólatra. Com certeza, no meio daquela comunidade, haviam altares levantados a vários deuses. E sabem como é que a coisa funcionava em relação a esses deuses, irmãos? Os fiéis desses deuses escolhiam os animais e as suas ofertas da mesma forma. Mas eles ofereciam essas ofertas não em forma de reconhecimento de algo, mas como forma de barganhar com os seus deuses. Eu ofereço e o Senhor me dá em troca. Eu ofereço uma oferta aqui e o Senhor abençoa a minha colheita. Eu ofereço uma oferta aqui e o Senhor protege a minha família. Eu ofereço uma oferta aqui e o Senhor me faz atingir uma posição social melhor. E era essa relação de troca que havia. Mas quando Deus estabelece o sacrifício como parte do culto ou do ritual cultico, Ele não estabelece como uma forma de troca. E os irmãos querem saber por quê? Abram as suas Bíblias lá no Salmo 50. Salmo 50, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Salmo 50, de 7 a 11, diz assim: escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você.
eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares e sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Vamos ler daí em diante, irmãos. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. O que Deus está dizendo basicamente é: não são as suas ofertas que me fazem me mover até vocês, não são as suas ofertas que me fazem favorecer vocês, isso diz respeito ao meu caráter. Eu sou misericordioso, eu sou gracioso, eu sou galardoador, eu sou perdoador. As suas ofertas de nada valem. Não adianta vocês quererem oferecer alguma coisa para que eu os abençoe, eu já os abençoei. Lá em Efésios, no capítulo 1, vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Nós já somos abençoados, irmãos. E quando nós viemos à igreja, e aí nós temos um livro muito interessante, infelizmente ainda não tem em inglês, isso não significa que eu esteja fluente, estou com a ajuda do tradutor, tá bom? Um livro muito interessante que diz: O que acontece quando nós adoramos, é o título do livro. E o autor vai desenvolver uma ideia muito interessante, que ele vai falar o quê? Sabe o que acontece na maioria das igrejas? Muitos crentes colocam ir à igreja como se eles estivessem fazendo um checklist semanal. Preciso levar o menino para a escola todos os dias, preciso pagar a conta de água, preciso comprar gás, preciso comprar arroz, preciso ir para a igreja no domingo, preciso isso e aquilo outro. E é simplesmente um checklist de coisas que eu coloco para eu fazer na semana, que são coisas simples. E eu não paro para pensar no que acontece quando eu saio da minha casa e vou à casa do Senhor e junto com os meus irmãos nós vamos adorar o Senhor. Eu não penso nisso. E aí o autor vai dizer basicamente o seguinte: esse movimento que nós fazemos de sairmos de nossas casas e de virmos até a igreja aos domingos, poderia facilmente ser comparado a isso que nós falamos agora há pouco. Vir ao domingo não vai te tornar alguém mais abençoado. Frequentar os cultos não vai te fazer alguém mais crente. Participar de ministérios não vai te tornar alguém espiritual demais. O que te torna salvo é exclusivamente a obra de Cristo na cruz e o convencimento do Espírito Santo no seu coração. O que te torna abençoado não é o valor do seu dízimo, não é a sua fidelidade nas programações. O que te torna abençoado é a misericórdia e a graça de Deus. Frequentar um culto sem se perguntar o que acontece quando eu frequento o culto é como oferecer sacrifícios buscando troca a Deus, troca com Deus. Senhor, eu estou vindo no culto, então minha família não pode pegar Covid, né? Se for assim, nós estamos tudo enrolado, né? Senhor, eu estou frequentando os cultos de oração, eu participo da live da Marise, toda semana eu estou lá. O Senhor tem que me abençoar. Senhor, eu sou um jovem que tenho permanecido virgem. O Senhor vai me abençoar. Senhor, eu sou um jovem que estou escolhendo uma moça crente para casar. Abençoe a nossa família. Como se a bênção na nossa vida e esse mover de Deus ao nosso favor dependesse de coisa que nós fazemos, meus irmãos. Não depende.
não depende. Nós dependemos da graça do Senhor sobre nós. E o povo de Israel finalmente estava entendendo isso, que eles precisavam da graça do Senhor sobre eles. E finalmente, respondendo à pergunta, o autor do livro vai dizer: sabe o que acontece quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor? Acontece um encontro sobrenatural de Deus com o seu povo. Acontece um encontro místico do Deus de todo o universo, Criador do céu e da terra, sustentador de toda a realidade, com um povo pecador, mas lavado e redimido pelo sangue de Jesus. O Senhor vem nos encontrar como a sua noiva que está sendo preparada para um encontro com o Cristo. Meus irmãos, Deus está pouco preocupado com as nossas performances. Ele está pouco preocupado com aquilo que nós geralmente nos preocupamos. Nós nos preocupamos se o culto vai começar no horário, nós nos preocupamos se vai chegar aqui as cadeiras estarão postas, nós nos preocupamos se o pessoal do louvor vai cantar afinado, nós nos preocupamos se a Ivana vai fazer a batida certinha, nós nos preocupamos se a live vai estar funcionando para no conforto da minha casa eu conseguir cultuar ao Senhor, nós nos preocupamos com isso. Mas nós não paramos para pensar que nós estamos indo ao encontro do nosso Salvador, do nosso Pai Celestial, que tem cuidado de nós, dia após dia, mesmo nas nossas misérias. E aonde entra a fidelidade nisso tudo, Mateus? Aonde entra a nossa resposta a isso? A nossa adoração é uma adoração de gratidão. O Salmo 50 diz: ofereçam sacrifícios de ações de graças. Quando você for adorar ao Senhor, lembre-se que Ele já te abençoou. Lembre-se que Ele já te livrou. Lembre-se que Ele já te salvou. Ele já tem reservado para você um lugar celestial. E perseverando, a coroa da vida será entregue a você. Nós precisamos, irmãos, tirar da nossa cabeça, desse tempo que nós estamos vivendo, essa ideia de que nós adoramos a Deus para que Ele venha ao nosso favor. Nós não adoramos a Deus para que Ele venha, Ele já está conosco, Ele já está do seu lado, meu irmão. A dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia, elas podem facilmente ser enfrentadas quando nós temos a consciência de que Deus já está lá nos abençoando. Não é porque a dificuldade chegou que Deus não está, Ele está. Não é porque a morte chegou que Deus não está, Ele está. Não é porque a crise financeira chegou que Deus não está, Ele está. E especialmente não é porque você caiu em pecado que Deus não está do seu lado. Ele está do seu lado, pronto para te perdoar. E se você é um crente em Cristo Jesus, Ele já te perdoou. A confissão é uma forma de você reconhecer o quão pequeno você é diante da grandeza desse Deus maravilhoso. A adoração, ela vai se tornar uma forma de nós, como povo de Deus, nos prepararmos e nos levarmos a esse encontro sobrenatural. Dizendo: ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. Esse é o movimento que acontece, meus irmãos. Não sei quantos pensaram nessa música, mas foi isso que aconteceu. Aos que cantaram com coração sincero, foi isso que aconteceu. O Senhor se encontrou com os seus. O perdão já foi dado pelo sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, a nossa atitude de adoração e de buscar essa restauração da adoração é essa atitude de sabermos que Deus já fez o que nós mais precisávamos receber. Ele já ofereceu o seu Filho em nosso lugar. Isso é suficiente para que nós o adoremos. Alguém já disse que se Deus não me desse mais nada, somente a Cristo, eu já teria o suficiente para viver. Porque é disso que nós precisamos. E vivendo em Cristo, é assim que nós vamos então experimentar essa vida em abundância.
Uma vida de adoração sincera, de entrega sincera, de arrependimento sincero, de relacionamentos sinceros, de louvor sincero. E eu gostaria de fazer um desafio aos irmãos, e gostaria de orar pelos irmãos, como foi a oração que eu fiz durante toda a semana pela minha vida. Compartilhei com a Raeli isso. Eu falei, eu tenho errado. Eu não tenho adorado o Senhor da maneira correta. Eu tenho errado. Eu tenho criado muita expectativa de que por meio da minha fidelidade, o Senhor vai me abençoar. E não é assim. A fidelidade do Senhor é que me abençoa. É nele que estão reservadas as coisas. É dele que partem as bênçãos. E assim como eu confessei isso diante do Senhor, eu gostaria que os irmãos que entendem que ainda têm oferecido uma adoração distorcida diante de Deus, gostaria que os irmãos ficassem de pé e eu quero orar pelos irmãos. Eu já estou aqui e eu vou orar por mim de novo. Para que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira. Tem uma ideia, enquanto os irmãos se levantam, e que bênção isso, irmãos, que bênção. Tem uma ideia que recentemente tem sido compartilhada, que é a ideia do homem litúrgico, que é uma ideia daquela pessoa que não se preocupa com o culto ao Senhor somente aos domingos. É a pessoa que se preocupa em cultuar ao Senhor em toda a sua vida, em tudo o que ela é, nos pensamentos, nos sentimentos, nas conversas, no trabalho, em tudo. Tudo é um culto ao Senhor. E esse culto de hoje nos prepara para que durante a semana nós tenhamos condições de pensar, Senhor, eu quero oferecer um culto sincero ao Senhor. Um culto sincero ao Senhor. Hoje nós louvamos a Deus por todas as bênçãos que temos recebido dEle. Nós entregamos a Ele atitudes de louvor por reconhecer que sem Ele nada seríamos. Essa semana estaria fadada ao fracasso, essa que passou. Mas Ele nos sustentou. Ele nos abençoou. Ele nos guardou. E essa semana, meus irmãos, podem ter certeza que Ele fará o mesmo. Ah, Mateus, mesmo se um parente meu que eu estou orando por ele morrer, sim, Ele continuará cuidando de você, Ele te dará o consolo. Ah, Mateus, mesmo se eu pegar a Covid, sim. Ah, Mateus, mesmo se o comércio que eu trabalho se fechar com o lockdown, sim, Deus continua te abençoando. Entenda que o que você precisa você já recebeu. Seja satisfeito em Deus. Contente-se com a boa mão dEle estendida sobre você em todo o tempo. E assim você viverá uma vida mais tranquila. Assim eu viverei uma vida mais tranquila. Pai, meus irmãos e eu estamos de pé com a certeza de que o Senhor já nos alcançou com a Tua graça de maneira maravilhosa. O Senhor nos deu a condição de, acredito eu, pelo Espírito, nos levantarmos diante do Senhor, não para buscarmos coisas que ainda não aconteceram, mas para lhe render louvores, Pai. Para lhe render louvores por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já tem manifestado a nós, sobre o seu caráter, Pai. Que maravilha é, seres humanos limitados como somos, podermos reconhecer o Senhor como o nosso Criador, como o nosso Pai, como o nosso Redentor, como o nosso sustentador, como a forte mão que nos protege dos males. Entendemos, Senhor, que temos falhado até aqui. Entendemos que temos atribuído às nossas práticas muito mais do que elas valem. Nós temos pensado, Pai, que de fato somos bons demais e que assim o Senhor nos deve algo. O Senhor não nos deve nada. E nós sabemos disso. E eu peço ao Senhor que o Senhor traga à nossa memória constantemente, Pai, daqui em diante, que nós já somos abençoados, nós já somos vitoriosos em Cristo, nós já somos libertos, nós já somos cuidados, nós já somos amados, nós já somos perdoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos reanima, pela Tua palavra que nos mostra que há como restaurar práticas quebradas em nós.
E que a nossa adoração, Pai, enquanto igreja, daqui em diante, seja uma adoração verdadeira, seja uma adoração de reconhecimento pelo Teu poder, para que assim, de fato, no dia da angústia, o Senhor se volte a nós e nos livre. É o que o texto bíblico disse. Enquanto agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, o Senhor é fiel e vai se voltar a nós, porque o Senhor já está lá. Maravilhoso, Pai, podermos confiar nisso. É maravilhoso podermos crer no Senhor Jesus. É maravilhoso podermos ter a certeza de que somos membros de um mesmo corpo, parentes de uma mesma família, irmãos em Cristo, porque o Senhor decidiu nos salvar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tamanha graça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.